Trazer aqui outra pauta também que está no UOL desse sábado, que é a seguinte: mais uma conversa do celular do Mauro Cid, um diálogo de WhatsApp entre o tenente-coronel Mauro Cid e o pai dele, o general Mauro Lorena Cid. Essa conversa mostra os bastidores da derrota de Jair Bolsonaro no primeiro turno da eleição presidencial de 2022. Na noite do primeiro turno, foi no 2 de outubro de 22, as urnas registraram 48% dos votos válidos para Lula, 43% para Bolsonaro. Depois do resultado, o general Lorena Cid enviou uma mensagem de consolo ao filho pela derrota. Na mensagem, Lorena Cid disse o seguinte: "Boa noite, filho. Estamos juntos. Não deu agora? Vai dar certo na próxima." Cid não responde. Os dois também trocaram áudios depois do resultado do primeiro turno. Áudios que apontavam a vantagem para Lula, né? Primeiro o general pergunta ao filho se estava tudo bem. Em seguida, Cid manda um áudio dizendo que aquele resultado foi uma pancada um pouco forte. Vamos ouvir o que ele disse. Realmente foi uma pancada um pouco forte, né? Assim, a gente que era do núcleo mais operacional do presidente, nas viagens, do pé no chão, né? Tá com o povo. A impressão era primeiro turno ou sair na frente, largar na frente pro segundo turno, né? Ontem foi. Imagino como é que você ficou aí, filho, mas estamos torcendo aí, vai dar tudo certo. E você, tá tudo bem? Bom, Carla, mais uma conversa, né? E, é claro, foi uma pancada, né? Uma derrota no primeiro turno, ainda não sabiam do resultado final, que foi uma pancada mais forte ainda, mas mostrava o abatimento ali do Cid e do entorno do Bolsonaro também depois do primeiro turno. Diego, foi uma pancada e eu sou testemunha assim ocular que dava para entender por que eles achavam aquilo, né? Porque, de fato, nas viagens em 2022, o Bolsonaro era muito ovacionado. A gente fez aqui no UOL um documentário que eu vou fazer propaganda, né? Chama As Vozes de Bolsonaro, tem uma equipe por trás maravilhosa, e que mostra muito essa força no entorno. E do mesmo jeito que o Lula sofre hoje com essa coisa de que tem pouca gente que fala a verdade ali no seu entorno, o Bolsonaro também era rodeado de apoiadores fãs, né? Aquelas pessoas que exaltavam ele ainda mais. Então, era difícil ele encontrar alguém que falasse: olha, mas essa fala que o senhor cometeu derrubou ali o eleitorado feminino, tirou mais votos daqui ou dali, porque todo mundo era o tempo inteiro dizendo: olha como somos maravilhosos e o senhor vai ganhar no primeiro turno. Então, era natural que eles que estivessem ali no entorno do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro tivessem a certeza de que eles iam ganhar no primeiro turno, né? Enfim, essa parte aí política, e depois a gente tem mostrado, né? Essa série do Zap do Cid tem aí o material que o Aguirre Talento conseguiu, enfim, e a gente tem o conteúdo de várias conversas. Ontem a gente mostrou ali o próprio Cid conversando com o Fábio Van Garten sobre a Michelle Bolsonaro e fazendo ironias e mostrando o quão difícil também era ali a relação com a primeira-dama, né? Os dois dizendo que preferiam que o Lula ganhasse do que a Michelle, eventualmente a presidência. Enfim, mostra, Diego, o que a gente vai ver ainda nessa série, né? E o que a gente viu acompanhando toda a delação do Cid, lembrando que esse material que a gente traz de forma exclusiva aqui no UOL mostra um pouco mais, né, do que a gente já tem tido conhecimento das conversas e das informações que surgiram a partir também da delação premiada do Mauro Cid, mostram aí esse inconformismo, né, essa crença da vitória, e vão mostrando também como, após a derrota, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi desenhando as conversas para tentar se manter no poder, que ele diz que não era golpe. A PGR o indicia dessa forma e o Supremo vai julgar em breve toda essa trama golpista, Diego. O Beto, não podia ser diferente, né? E durante a semana a gente registrou, como disse a Carla, primeiro o Aguirre Talento revelou o áudio do Paulo Figueiredo, né? Falando sobre desmobilizar o Bolsonaro, pedindo que o Bolsonaro pedisse, solicitasse, né? Aqueles que estavam no dia 8 de janeiro, lá de 23, depredando a Praça dos Três Poderes, que ele fizesse uma menção para que as pessoas parassem, e Bolsonaro não fez, né? Ele se recusou a desmobilizar os atos do dia 8 de janeiro. E ontem saiu também uma troca de mensagens em que Mauro Cid fala que preferiria Lula a Michelle em 2026. Agora, essa da pancada, né, que foi o primeiro turno da eleição, com a vitória já parcial de Lula.
Travou o sinal do Beto. Ô, Carla, já foram três reportagens do Aguirre. Fala um pouco e a gente entende melhor como é que funcionava, né? Como é que era esse entorno do Bolsonaro e como eles também se tratavam, as relações, né, entre o Bolsonaro e o Mauro Cid, o Cid e a Michelle, né, que não se davam bem. Eu não posso dar spoiler, Diego, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Não, eu não posso dar spoiler, mas a série ainda é longa, vem mais coisa por aí. Então, fiquem ligados no Zap do Cid, que ainda tem informações desses bastidores, né? Enfim, mostra, assim, como o Cid também, Diego, de certa forma, acabou extrapolando um pouco o que seria a sua função de ajudante de ordens, né? Isso também já foi noticiado, a gente já tinha essa informação de que ele pagava contas da Michelle, de que ele tinha o Bolsonaro, na entrevista que deu pra gente aqui essa semana, ele mesmo fala que o Cid, segundo o Bolsonaro, né, por talvez boa vontade, se excedia, né, ao fazer coisas que não precisava, ou que o Bolsonaro eventualmente não tivesse pedido. Pode ser que seja uma linha do Bolsonaro, ele cita isso na questão do cartão de vacinação, uma investigação que essa, no caso, já foi, já encerrou, foi arquivada, né, não foi para frente essa. Mas tem a questão ainda das joias, né? A gente lembra que Cid foi o personagem que, quando o Bolsonaro ganha joias que vêm da Arábia, trazidas pelo ministro Bento de forma não declarada e ficam apreendidas na Justiça, né, na alfândega, na Receita Federal, o Cid é que tenta retirá-las, né? E depois, em outro momento, comercializa outras joias nos Estados Unidos. Então, ele tem ali, ele vai desenvolvendo um papel para além do que era a função do ajudante de ordens. Ou seja, é um celular com mensagens valiosíssimas com diversos interlocutores, né? Incluindo, obviamente, o Bolsonaro, mas ele era aquele cara que estava, Diego, eu sempre falo isso, o Cid era quase que uma sombra do Bolsonaro mesmo, porque você via o Bolsonaro, a primeira pessoa que você via atrás era o Cid, sempre com o celular na mão. Então, é realmente, enfim, um personagem político relevante aí, e que fez uma delação premiada importante, que a gente vai ver o que ele vai conseguir no final, porque a delação é aquele instrumento em que ele tem que apresentar provas para depois, lá na frente, ele vai colher os benefícios dessa delação, né? Se ele não vai ser preso, se ele vai ter, enfim, diminuição de pena, o que vai ser exatamente os benefícios dessa delação. Mas essa série eu convido a todos a acompanharem, que tem bastante coisa curiosa vindo aí também, Diego. Ô Beto, agora sim a gente recuperou o sinal, né, a sua conexão. Fala um pouco sobre o que você já acompanhou dessas trocas de mensagens que o UOL e o Aguirre, né, o Aguirre Talento tem mostrado aí desses bastidores, né, do entorno do Bolsonaro em 2022, 2023. E Carla, de acordo que o Aguirre necessita um adicional de periculosidade, porque ele ler essas mensagens é um trabalho, acho que deve ser em glória, e a gente agradece o trabalho que ele está fazendo. Posso até fazer só uma observação rápida, porque para um bastidorzinho desse material, são 77 gigas. Quando o Aguirre pegou, a gente colocou tudo no HD externo, usou mecanismos de inteligência artificial para cruzar com o que já tinha, né, de público, porque muitas dessas mensagens acabaram sendo retirados, os sigilos, e aí a gente contou com a ajuda também de um repórter que assina a matéria, o Thiago Mali, que entende muito bem dessa questão de informações e de leitura desses tipos de arquivo, e aí os dois ficaram aí bons meses, e aí tem um trabalho de edição também enorme da Olivia, do Tosi, da equipe aqui do UOL toda, e as meninas dos vídeos, enfim, foi um trabalho em equipe muito legal, a Raquel faz os vídeos, mas foi um material que demorou bastante. Eu estava, antes de sair de férias, estava quase tudo engatilhado e voltei, e aí começou agora a série. Enfim, deu trabalho, viu, Beto? Então, e eu também acho que ele merece um adicional, É isso, não. Então, adicional de insalubridade não vamos chamar mais para falar no UOL, mas porque então vai para todo mundo, vai para o Thiago, para o Tosi, para a Olivia, para a Raquel, para você também, Carla, em especial para o Aguirre, porque a toxicidade desse material, ter que se enfrentar a isso é dose para leão, mas a gente que está recebendo essa informação só tem a agradecer.
Acho que um primeiro ponto crucial que a Carla comentou na primeira intervenção dela é a questão dessa euforia, né, por onde o Bolsonaro passava, de isso ser traduzido numa convicção de vitória. É como eu ir porque os atos do Bolsonaro enchiam e as pessoas estavam efusivas. Bom, se eu for fazer uma ode ao Tele Santana na saída do jogo do São Paulo, vai todo mundo elogiar e eu vou falar para ele, então é o melhor técnico do mundo, né? Então esse tipo de coisa, obviamente, tem um viés. Mas eu acho que tem um ponto importante que a gente diz na comunicação política, que é a noção de minoria majoritária. O bolsonarismo, a extrema-direita mundial, ela tem esse perfil. Ela não tem preocupação em fazer uma vocação de maioria. Por exemplo, né, todo mundo questionava por que o Bolsonaro foi antivacina. Essa semana no UOL voltou a negar que errou na questão da vacina, né? Inclusive quando ele fazia as piadas de mau gosto, desumanas. Porque ele não quer que... o pessoal falava, se o Bolsonaro tivesse comprado vacina, 90% da população apoiaria ele. Ele não queria o apoio de 90%, claudicando de questões que para ele eram caras. Então, se ele acreditava que não tinha que tomar vacina, tinha que tomar cloroquina, mesmo que eleitoralmente isso não fosse inteligente, era uma forma de não abrir mão das suas convicções, do seu projeto político. Sempre e desde quando ele tivesse uma das minorias, mas que se parecia majoritária, porque tinha talvez um percentual um pouco maior que os demais campos políticos que estavam fragmentados, e era uma minoria virulenta, barulhenta e virulenta. Então, de fato, quando o Lula sai e volta e recupera os direitos políticos, por isso essa irritação com o ministro Fachin, porque o Lula atrapalhou um pouco essa dinâmica de minoria barulhenta, virulenta, majoritária. Eu acho que tem uma questão muito clara aí. Agora, por outro lado, a comprovação de que eles sabiam que ia ser difícil é que o pai do Mauro Cid faz, na conversa com o Cid, faz um atestado de confidência de que eles sabiam que tinham perdido. Né? Paciência, bola para frente, né? Como os termos que eles usaram exatamente, né? Que paulada, quer dizer, era o reconhecimento pelo Cid de que eles tinham perdido. Então, que as mensagens já tinham mostrado para a gente que eles não tinham encontrado nenhum problema na urna eletrônica. E essa semana a gente descobre que eles reconheciam internamente que eles tinham perdido. Essa mensagem é uma confissão de que perdeu, de que ele sabia que tinha perdido. E como o Diego lembrou, né, a outra mensagem da semana do Bolsonaro calando diante da insurgência e da violência política do 8 de janeiro. Então, ele quis ver o circo pegar fogo. Acho que são provas que mostram que essa turma que deu o golpe não tinha nenhuma convicção de que tinham sido roubados. Eles sabiam que tinham perdido, mas não queriam aceitar. Eu acho que essa é a grande questão. E a outra mensagem que a Carla trouxe dessa semana, além do componente misógino contra Michele Bolsonaro, a mesma coisa que a gente vê contra a Janja, independente do papel e das ações delas, eu acho que mostra um Weingarten que, né, uma espécie de faz-tudo do Bolsonaro, era marqueteiro, advogado, articulador político. A gente viu ele articulando a candidatura do Ricardo Nunes e essa semana querendo articular uma chapa puro sangue se o Temer quisesse fazer uma chapa de direita sem o Bolsonaro. Ele que tinha esses diversos papéis, né? Então, marqueteiro, advogado, articulador político, estava envolvido lá na história de recuperação das joias dos Estados Unidos, então de operador político na sombra, agora virou fofoqueiro também falando mal da Michele com o Cid. Então, assim, isso mostra que há um desconforto no bolsonarismo e parece haver uma mudança de postura do ex-presidente Bolsonaro em relação à sua mulher. Não sei se com o caso da doença ela e os filhos do Bolsonaro se reconciliaram ou o Bolsonaro se deu conta que ela, como um nome eleitoral, pode ser uma alternativa importante, mas o fato parece ser que o Bolsonaro, que era o primeiro a querer a Michele fora do páreo, começa a aventar, jogar a esposa como um balão de ensaio para um possível nome numa chapa bolsonarista para 26. É um movimento interessante que a gente tem que acompanhar.